Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para esta segunda-feira aí, dia 18 de outubro, teremos uma grade bem reduzida de jogos para hoje. Analisaremos 3 partidas de forma completa e mais 3 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o nosso bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com nossas análises e palpites de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com o clássico paulista no Brasileirão entre o São Paulo jogando no Morumbi contra o Corinthians às 8 horas da noite. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que atualmente o São Paulo é o 13º colocado da competição, fazendo inclusive uma campanha muito abaixo da sua expectativa, dado o alto investimento feito para esta temporada. Já o Corinthians, que vive um momento contrário, é o 6º colocado e sua briga é tentar se classificar para uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. Analisando agora os últimos jogos do São Paulo atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe paulista, que será treinada agora pelo seu maior ídolo, o ex-goleiro Rogério Ceni, após a saída do argentino Crespo, tem empatado bastante. Foram 7 empates e 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Já o Corinthians, treinada pelo Silvinho, quando tem jogado fora de casa, tem oscilado bastante, vindo de 2 derrotas, 4 empates e 4 vitórias nas últimas 10 partidas. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver um grande equilíbrio entre eles. Nos últimos 10 confrontos, o São Paulo venceu 2, empatou 4 e perdeu 4 deles. Uma observação importante a se fazer é que o São Paulo não perde no Morumbi para o Corinthians desde 2017, sendo 7 partidas de invencibilidade em seu estádio. Outro dado curioso é a quantidade de gols no clássico. Foram 16 gols apenas nas últimas 10 partidas, o que dá uma média de menos de 2 gols por jogo. Bom galera, vocês podem ver que o mercado dá um pequeno favoritismo para o São Paulo neste confronto, porém fica difícil apostar em um vencedor neste clássico, visto que o Corinthians, mesmo não vencendo o São Paulo no Morumbi nos últimos jogos, está em ascensão, com um elenco que agora conta com grandes nomes e uma boa colocação na tabela. Já o São Paulo, por estar de técnico novo e buscar corresponder em campo aos investimentos que tem feito recentemente, precisa ainda dar uma resposta convincente a seu torcedor. Neste clássico, onde ninguém vai querer perder, sem dúvida tem tudo aqui para ser um jogo muito truncado no meio de campo e para poucos gols. Dado também o retrospecto bem under nos últimos confrontos diretos entre essas equipes, como já mostramos aqui, não vejo outra opção a não ser irem abaixo de 2,5 gols neste confronto, com cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.44. Acredito que os placares mais prováveis de acontecer neste jogo são 1-0 ou 2-0 para alguma das equipes, ou um empate em 1-1 ou 0-0. Uma outra opção, baseando-se também nesse cenário de tendência a poucos gols, seria irem ambas as equipes não marcam gols nesta partida. Como esta sugestão é um pouco mais arriscada, a cotação média para esta opção está em 1.61. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Vamos passar agora para a Série B do Brasileirão, jogo aqui entre o Vila Nova, jogando em seu estádio, contra o CRB às 8 horas da noite. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, vemos aí que o Vila Nova é o 13º colocado da competição com 37 pontos conquistados. Já o CRB atualmente é o 5º colocado e está a 1 ponto da zona de acesso para a Série A do Brasileirão. Analisando agora os últimos jogos do Vila Nova atuando como mandante, o time goiano não perde desde agosto, vem de 2 vitórias consecutivas e tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Outro dado relevante é que a equipe do Vila Nova tem muita dificuldade em marcar gols dentro de casa e atualmente tem o pior ataque da competição atuando como mandante. São apenas 7 gols marcados em 15 jogos disputados.
Entretanto, possui também a melhor defesa em casa, com apenas 6 gols sofridos, provando ser de poucos gols os jogos em casa do Vila Nova. Já o CRB, por sua vez, ganhou 6, empatou 2 e perdeu 2 nas últimas 10 partidas quando tem jogado fora de casa. Como vocês podem ver, inclusive, o CRB, quando tem jogado como visitante, é o líder da Série B. São 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas nos 15 jogos disputados até aqui. E com relação aos confrontos diretos entre essas equipes, temos apenas 3 partidas recentes entre eles, sendo 2 empates e 1 vitória do CRB, esta última já válida pela Série B deste ano. Bom galera, diante do que foi analisado aqui, vejo um grande equilíbrio entre as duas equipes e dificilmente conseguimos apontar um favorito. Observamos aqui um mercado também muito under, visto que o Vila Nova tem um péssimo retrospecto no ataque, jogando em casa, e uma excelente defesa. Portanto, nosso palpite aqui será em abaixo de 2,5 gols nesta partida, com cotação média até o momento de gravação deste de 1,50, ou ambas as equipes não marcam nesta partida, com cotação média em 1,61 até o momento. Caso você queira arriscar e ir contra o mercado, tentando buscar uma odd alta, a opção acima de 1,5 gols está pagando em média 1,50 até o momento de gravação deste vídeo. Sem dúvida, uma cotação bem alta para este mercado, dada a tendência under que se espera para este confronto. E para finalizar nossas análises completas de hoje, vamos com o confronto da Premier League, jogo aqui entre o Arsenal jogando em seu estádio contra o Crystal Palace às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, podemos ver que o Arsenal é o 13º colocado da competição, enquanto que o Crystal Palace é o 14º com 3 pontos a menos. Analisando agora os últimos jogos do Arsenal jogando em seu estádio, vocês podem ver aí um excelente retrospecto com 8 vitórias e somente 2 derrotas, inclusive essas para o Chelsea nas últimas 10 partidas disputadas na condição de mandante. Além disso, vale destacar que, em casa, a equipe do Arsenal é muito over, vindo aí de 3 vitórias consecutivas e 7 gols marcados, ou seja, um ótimo rendimento até aqui. Já o Crystal Palace, quando tem jogado fora de casa, a equipe ainda não venceu nesta competição. E nos últimos 10 jogos foram 6 derrotas, 1 empate e apenas 3 vitórias. Em relação aos confrontos diretos entre eles, os mais recentes foram apenas 3 partidas, sendo 1 vitória do Crystal Palace e 2 empates. Bom galera, aqui podemos ver pelas cotações atuais que o mercado dá um amplo favoritismo para o Arsenal neste confronto. Diante do que já citamos aqui, e se baseando em que, como o Arsenal tem jogado atualmente em casa, vejo como uma grande possibilidade uma vitória do Arsenal neste confronto. Porém, aqui vejo ser mais seguro estar indo no mercado de gols. Acima de 1,5 gols, pagando uma cotação média de 1,40 até o momento de gravação deste vídeo, será o nosso palpite para esta partida. Agora, caso você prefira confiar no Arsenal, pelo seu bom retrospecto recente em casa, a odd para uma vitória dos Gunners aqui está em média 1,61. Fica aí então a seu critério em qual destas duas opções você se sente mais à vontade em estar fazendo a sua entrada. Agora galera, vamos passar com o nosso giro rápido para os poucos jogos que temos para esta segunda-feira. Alavés jogando em casa contra o Real Betis pelo Campeonato Espanhol. Nosso palpite aqui será em vitória fora de casa do Real Betis, mas com empate anula por segurança, com cotação média até o momento de gravação deste de 1,55. Mais uma partida do Campeonato Espanhol, desta vez entre o Espanyol jogando em casa contra o Cádiz. Nosso palpite aqui será em abaixo de 2,5 gols, com cotação média até o momento de gravação deste de 1,69. Caso você queira arriscar um pouco mais, uma outra opção aqui seria ir na vitória em casa do Espanyol sobre o Cádiz, pagando uma cotação de 1,70. E para finalizar nosso giro rápido desta segunda-feira, vamos com Venezia jogando em casa contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano. Nosso palpite aqui será em vitória da Fiorentina fora de casa sobre o Venezia, mas com empate anula por segurança, com cotação média até o momento de gravação deste de 1,40. Caso você queira arriscar um pouco mais, pode ir na vitória seca da Fiorentina, pagando em média 1,95. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só, comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo
já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!